pessoal, tudo bom? Pessoal do 8º ano, continuação do conteúdo, capítulo 4, o ser humano e o espaço geográfico, que vai envolver conceitos de ecologia e ecossistema. Muito importante esse assunto dentro da condição do que a gente trabalha. A contribuição da ecologia hoje atualmente, recifes de corais, manguezais e biotecnologia. Vou fracionar essa aula em duas partes, ok? Primeira situação, a gente avalia hoje a ecologia da seguinte forma. Hoje é uma ciência responsável em entender a interação entre os seres vivos e o ambiente. A gente trabalha ela com o conceito de estudo da casa-terra. Então a gente vai entender justamente essa interdependência entre os seres vivos e o ambiente. E ecossistema, que é o outro conceito, a gente leva em consideração as relações e os padrões que existem desses organismos naquele determinado ambiente. E aí, a partir disso, a gente tem a ideia de que você possa entender essa relação toda e, a partir disso, você buscar uma alternativa hoje quanto à preocupação em relação à conservação desse tipo de ou dos tipos de ecossistema. Então, a gente trabalha com esse princípio porque hoje é uma grande preocupação, sabendo que a população mundial ela cresce a cada ano e esse crescimento tem causado aí alguns problemas em relação aos recursos do meio ambiente, porque quanto mais gente, mais é a necessidade de se apropriar desses recursos. E alguns ecossistemas muito frágeis, né? O recife de corais, por exemplo, ele tem aí uma capacidade de absorver, de colocar como ambiente, como habitat, a melhor palavra, de várias espécies. Porém, hoje, a quantidade de problemas que esses ambientes eles nos tratam, acabam nos trazendo, acaba sendo assim, muito grande. Por quê? Porque hoje ele é um grande indicador, assim como o manguezal, que eu vou falar depois, os recifes de corais eles são grandes indicadores de poluição, de problemas, quanto à qualidade da água, quanto à temperatura da água, e que tipo de espaço você tem quando você observa isso aqui. Então, na verdade, os recifes de corais são organismos vivos, né? A maioria deles são compostos de carbonato de cálcio, e eles formam um ecossistema marinho, e eles são grandes indicadores. Nas últimas décadas, a gente tem percebido o desaparecimento desses tipos de ecossistema, o branqueamento, como nós chamamos, que aí vai dois indicadores. Um é a condição da poluição, qualidade da água, exemplo, derramamento de petróleo, navios, o próprio lixo, o esgoto que a gente lança no oceano. E também tem relação com a temperatura da água do oceano. Se ela mudar demais, aumentar demais, eles também têm uma problemática que eles vão desaparecendo com o tempo. E nessa situação você tem aí um ambiente onde você tem uma variedade muito grande de vida marinha. E aí se deixa de existir, você perde também desde a espécie menor até as espécies maiores que vão depender desse tipo de ambiente para sobreviver. O outro ecossistema é o manguezal. Esse aqui fica mais próximo da gente, porque a gente aqui como município litorâneo, a gente tem essa realidade aqui. Os nossos rios, todos eles que chegam até o oceano, eles têm essa característica de foz com manguezal. E esse aqui é um ambiente de transição. O Recife é um ambiente exclusivamente marinho. Nesse aqui você tem um ambiente de transição entre ambiente terrestre e ambiente marinho. E o que isso aqui proporciona? Você tem aqui, na foz do rio, um ambiente sujeito a essa variação de maré alta e maré baixa. Que isso aqui vai proporcionar o quê? A vida nesse espaço aqui e essa mistura entre água salgada e água doce. Você pode entender que esse tipo de ambiente aqui ele é muito importante porque diversas espécies do rio e do ambiente terrestre se desenvolvem aqui. Exemplo, algumas espécies de peixe que só desovam aqui, algumas espécies de crustáceos que só se desenvolvem aqui e algumas espécies de peixes maiores que vêm do oceano para caçar próximo ao mangue durante a maré alta. Então esse ambiente aqui ele é considerado por muitos da área
como sendo um ambiente de berço para poder se desenvolver toda a vida na região da foz do rio e nesse encontro com o mar. A quantidade de alimento aqui produzida é muito grande, porque você tem toda a matéria orgânica gerada pela vegetação, que acaba, né, deixando aqui galho, folha, etc. E aí aqui, para a nossa realidade, muito comum é o caranguejo que ele se desenvolve nesse tipo de ambiente. E é também um ambiente muito frágil. Qualquer tipo de variação na qualidade da água pode causar, né, uma problemática muito grande, por exemplo, como a doença do caranguejo letárgico, o desaparecimento de espécies de camarão, que eles vão sumindo e aí se desaparece o caranguejo pequeno, desaparece o camarão, aquele peixe pequeno e médio também desaparece e o maior também acaba sumindo do rio. Então a gente tem aqui, né, uma preocupação muito grande porque hoje nessa expansão urbana, né, e isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem causado sérios problemas a esse tipo de ambiente, porque nosso lançamento de esgoto ele acaba sendo prejudicial, porque praticamente a gente não trata o esgoto, então o saneamento básico é um problema, e a gente acaba lançando diretamente no rio sem tratamento, isso chega até o mangue e vai causar uma série de problemas, e isso aí não é de grande valia para a gente. Então, hoje aí a gente tem outros problemas, né, como por exemplo, né, o aterro para ampliação de área urbana, que é uma outra problemática, e esses ambientes eles vão desaparecendo com o tempo, a degradação vai aumentando, e isso não é um ponto bom pensando ecologicamente. Certo? Então, a gente divide essa aula em duas partes, né? Aqui eu chego e qualquer dúvida, vocês me procuram.